Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa nossa aula de número 2, onde iremos aprender a construir, a elaborar os principais documentos de trabalho do assistente social, que é o relatório e o laudo social. Existem muitos, mas esses são os mais recorrentes, dentro ali do trabalho do assistente social. E a proposta da nossa oficina é trabalhar a construção desses dois documentos, o relatório e o laudo social, que, como vimos na aula anterior, o primeiro passo é nos aproximarmos da realidade daquele sujeito, conhecer a situação em que ele se encontra. E, para além disso, conhecer como as legislações normatizam, como as políticas públicas se posicionam, e como o projeto ético-político do serviço social está situado ali dentro daquela determinada demanda. E por que eu preciso conhecer tudo isso, Juliana? É porque você só vai conseguir descrever de forma adequada o seu relatório social ou o seu laudo se você tiver coletado as informações de forma adequada, E como também frisei na aula anterior, não somente colher, mas também refletir e analisar, contextualizar, com as políticas, com as legislações, com o projeto ético-político do serviço social, porque se você não reflete, não contextualiza, vira apenas uma ata, uma mera transcrição do que você ouviu, sem conexão da fala dele, sem uma reflexão crítica acerca da ampliação e acesso dos seus direitos, dos direitos daquele usuário, daquela família. Por isso é importante e necessário, antes de entrar nessa dimensão operativa, a gente passar pela dimensão teórico-metodológica e ético-política. O nosso exercício ele precisa estar alinhado com essas três dimensões. Porque se for desassociado, vira uma prática pragmática, a prática pela prática. E isso é tão nítido, que está aqui um excelente exemplo de como essas três dimensões se refletem no nosso exercício profissional. A teoria leva à prática e a prática precisa da teoria. Então, para a construção do seu relatório ou do seu laudo, você vai precisar ter fundamentação teórica, Qual é a finalidade do seu relatório? Foi uma denúncia de violência contra a mulher. E o que é violência contra a mulher? Como é que a legislação ela regulamenta isso? Como é que o serviço social ele evidencia essa construção histórica dentro do machismo, Para você fundamentar a sua fala, para você sistematizar, para documentar, em um relatório ou em um laudo. Todas aquelas informações que você coletou na sua visita, você precisa ter esse conhecimento teórico. Essa demanda que você está atendendo é vinculada a que política? É vinculada a qual serviço? Qual é a legislação que rege? Por isso não é simplesmente a mera transcrição ali da fala do sujeito, e sim uma contextualização da fala dele com os direitos, com as políticas, com as legislações, e a sua fundamentação normativa, ela precisa estar alinhada sempre com essa dimensão teórica da profissão. Como assim, Juliana? Porque, por exemplo, você pega uma lei que está desatualizada já, e ela cita elementos que faz jus a uma questão preconceituosa, ou até mesmo se utiliza de nomenclaturas que já não está mais em uso, como, por exemplo, o termo necessidades especiais. A gente sabe que já não temos mais essa concepção, Já existe todo um debate ético-político que determina que é pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa população em situação de rua, O correto é adolescente autor de ato infracional, não é adolescente infrator, tá certo? E você precisa estar atenta a essas atualizações. Você precisa se aproximar da dimensão teórica que o serviço social defende. Ainda sobre as dimensões, você precisa ter compromisso ético-político,
né? E eu trouxe aqui o 5º artigo da lei que regulamenta a nossa profissão, né, para essa nossa discussão aqui, que trata, né, sobre as nossas atribuições privativas. Portanto, é nossa atribuição privativa, ou seja, somente nós, assistentes sociais, podemos realizar vistorias, perícias, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. E ainda sobre essa concepção ético-político, é preciso destacar que não existe neutralidade, né? Há objetividade, mas neutralidade não, tá certo? Nós temos uma posição que é ampliar e favorecer o acesso aos direitos do usuário, né? Nós estamos inseridos nas políticas para dar voz ao usuário, né? Nós somos os interlocutores, né, para que ele possa ter acesso a direitos, né? E o seu documento, né, ele tem o poder de mudar a vida do usuário, né? Olha como ele é importante, né? Porque ele contribui, né, com o acesso ao direito, né? Quando você, por exemplo, quando você faz um relatório, né, sugerindo, tá certo? Não é impondo, né? Porque nós não temos o poder de mando, né? Nós apenas sugerimos. Então, você pode mudar a vida de um usuário quando você propõe no seu relatório, né, por exemplo, mudanças no planejamento de algum serviço, ou quando você sugere que o município ofereça determinado serviço ou um curso. É quando você contribui por meio do seu laudo, né, com a decisão judicial em um processo de adoção. Você está vendo o quão poderoso é o seu documento? E é por isso que a gente não pode estar fazendo esses documentos de qualquer forma, né, de qualquer jeito, muito menos sem conhecer com profundidade a realidade dele, né, sem ter fundamentação teórica, né, colocando os nossos valores na frente dos direitos do usuário, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Ainda sobre a dimensão ética, cabe destacar em especial a questão do sigilo profissional, né? Porque o sigilo não é somente durante a escuta, não, né? Você precisa ter muito cuidado com o que você vai escrever, para não expor ninguém, porque vai ter informações e fatos, relatos, né, que devem ficar apenas na instituição, né? Destaco inclusive a questão da identidade das pessoas, né? Quando essas não autorizam. Porque muitas vezes acontece de uma das partes envolvidas dizer assim: eu não quero que ninguém saiba que eu estou lhe dizendo isso, né? Aí você coloca no seu documento, né, o agente de saúde fulano de tal afirmou XYZ, né? Ou a professora afirmou tal coisa, né? E esse documento acaba indo parar no Conselho Tutelar, depois essa informação já está lá no CRAS, lá no Polo de Convivência, né? Então, tenha muito cuidado com o que você escreve. Eu destaco em especial a identidade dessas pessoas que não querem se expor, né? Agora, se ela disser assim, pode dizer aí que foi eu que disse, pode colocar aí você pode colocar, tá certo? Então, tenha muito cuidado com essa questão do sigilo, tá certo? Para você não expor ninguém que não gostaria de ser exposto. Como também expor o usuário a situações vexatórias, né? Expor situações que não contribuem com o processo. A fulana de tal tem 5 filhos, um de cada pai. Beleza, mas essa informação ela vai contribuir com o quê? Inclusive, cabe aqui destacar as resoluções do Cefes, né? O Cefes, ele tem várias resoluções, né, que disciplinam o nosso trabalho. E existem algumas que vêm disciplinar justamente quanto à documentação, tá certo? Que é a resolução de número 489 de 2006, que estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas por orientação sexual, né, por pessoas do mesmo sexo, no exercício profissional do assistente social, né, regulamentando princípios, né, inscritos no nosso Código de Ética Profissional. Inclusive, é passível sim a um processo ético, né, se você não reconhece um casal homoafetivo como família, por exemplo, né?
o seu registro profissional ele pode ser até suspenso, né, porque você está infringindo aí um princípio e um pressuposto ético da nossa profissão. Né? Por isso, mais uma vez, eu aperto na tecla, né, não são os seus valores pessoais, e sim os da profissão. Né? Você já leu o nosso código de ética, já imprimiu os 11 princípios que eu pedi para você fazer na aula passada? Se não, quando terminar essa aula, você vai fazer isso, tá certo? Também tem uma resolução no Cefes, que é a de número 556 de 2009, que fala sobre os procedimentos para a correta lacração do material técnico e material sigiloso do serviço social. E eu quero muito que você leia, né, essas resoluções que eu estou citando aqui, tá certo? É muito importante. Né? Eu não vou me aprofundar aqui porque vai tomar muito o nosso tempo, né, e desfocar da principal proposta do curso, que é a elaboração dos documentos. Né? Mas fica aqui a dica para estudo complementar, tá certo? Eu vou deixar inclusive anexado aqui abaixo da aula para você ler depois. Destaco também a resolução de número 559 de 2009, que dispõe sobre a atuação do assistente social na qualidade de perito judicial ou assistente técnico, quando convocado a prestar depoimento como testemunha. Né, que inclusive essa resolução ela está em disputa judicial para ser invalidada. Né, e o que seria o assistente social como testemunha? É quando o juiz lhe chama para falar, né, para depor sobre o que você não vivenciou, né, quando você está em outra função como assistente social e não como perito. Né, e isso não pode. Né? Por exemplo, você está no CRAS, né, você é técnica de referência do PAIF, aí o juiz lhe chama para falar de um dos usuários lá do PAIF. Né? Isso é atuar como testemunha, né? Porque se você não fez um trabalho pericial, para emitir aquela opinião, né? Se você está falando sobre o cotidiano da sua instituição, né? Você está atuando como testemunha, né? Que inclusive, para ser como perito, né? Você deve inclusive comunicar ao usuário, né? Você deve dizer, olha, a partir de agora, as informações que eu estou colhendo não é para o grupo Borboletas do Jardim lá do CRAS, não. Né? Eu estou aqui enquanto perito. Né? Essas informações vão para o juiz. Né? Você deve deixar ele ciente disso, né? Porque lá no nosso código de ética, na parte que fala sobre as relações do assistente social com os usuários, é bem claro, né? Quando diz que é nosso dever informar todos os procedimentos. Né? Então, eu tenho que explicar para ele, né? É um direito dele saber, né, se o que ele vai estar dizendo ali vai servir para potencializar uma ação do PAIF ou se é para servir como um elemento de prova para o juiz. Mas, Juliana, e se eu falar e ele mentir? Né? Se ele mentir, a responsabilidade é dele, tá certo? Não vá ferir o seu código de ética para estar fazendo investigação policial, não. Você não tem obrigação nenhuma de provar se o que ele está falando é verdade ou mentira. Né? A responsabilidade é dele, tá certo? Sobre a competência técnico-operativa, trago também um assunto muito polêmico, que é o seguinte questionamento. Juliana, o assistente social e o psicólogo, por exemplo, eles podem produzir junto e assinar junto o mesmo parecer? Eles não podem assinar junto o mesmo parecer. Vamos tirar isso de uma vez por todas da nossa cabeça, tá certo? Porque não existe isso, né? Não existe emissão conjunta de opinião técnica. Né? Existe o laudo do psicólogo e o laudo do assistente social. Né? São dois campos diferentes de estudo, né? Portanto, análises diferentes. Né? Cada um vai ter o conhecimento específico na sua área. Né? Não existe essa de produzir o documento junto e assinar junto. Né? A não ser que seja um relatório descrevendo sobre um projeto, né? Sobre uma atividade que vocês estão fazendo junto. Né? Aí pode. Agora, se for a opinião técnica sobre as pessoas que estão participando,
você vai ter a sua visão pela ótica social e o psicólogo pela ótica psicológica, né? Tá vendo a diferença, né, do que vocês conseguem avaliar junto e do que vocês não conseguem? Portanto, o laudo social, quem assina é o assistente social, né? Mas é psicossocial, é biopsicossocial, né? Já vi muito. Tem lá o parecer, aí lá embaixo tem a assinatura do psicólogo e do assistente social, uma ao lado da outra, né? Eu vou dizer de novo, você não assina junto, né? Acabou, porque são análises distintas, né? Cada um constrói a sua análise dentro da sua especificidade profissional, né? Portanto, assina separadamente, você compreendeu? Você faz o seu e assina, né? O outro profissional faz o dele e assina e anexa tudo junto. Pronto, acabou, né? Inclusive, tem uma resolução do Cefes que dispõe sobre isso, né? Que é a de número 557 de 2009, né? Que dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos e opiniões técnicas conjuntas, né? Entre o assistente social e os outros profissionais. Então, caso você precise, de repente, tá esclarecendo sobre essa questão para algum outro profissional, né, e essa pessoa confronte, né, o que você está dizendo ali, você pode estar mostrando, né, essa resolução para fundamentar e esclarecer sobre essa questão, tá certo? Então, feitas essas considerações importantes e essenciais, né, vamos adentrar na nossa principal proposta aqui da nossa oficina, né, que é a construção do relatório e do laudo, né? E de início você precisa saber primeiramente o que é um relatório e um laudo. Você concorda comigo? Então vamos tentar entender, né, o que é cada um deles, né? Vamos começar pelo relatório. Magalhães afirma que não existe apenas o relatório social, não, né? Ela afirma que existem vários tipos de relatório, né? Ela cita os relatórios informativos, né? Que tem como objetivo informar dados ou fatos importantes, né? E que esse tipo de relatório pode ser utilizado no decorrer de um processo de acompanhamento, né? Para informar algum fato urgente ou novo que acabou surgindo ali durante o processo de acompanhamento, né? Tem também os relatórios de acompanhamento, né, que trazem informações também, né, mas envolvem a intervenção profissional direta, né, e com um contato mais regular e assíduo com o usuário, né? Nesses relatórios é onde você vai descrever a evolução do caso, né, o que mudou, o que melhorou, a dificuldade que estão enfrentando, né, porque você vai ter ali toda a progressão daquele caso, não vai ficar somente na sua cabeça, né, porque não tem como você lembrar, né? E esses relatórios de acompanhamento, ele serve para você que está ali acompanhando o caso, né, mas também ele serve para outros profissionais acompanharem o caso, né, em situação que aconteça aí uma quebra, né, no seu contrato de trabalho, ou você tenha que assumir o seu outro concurso, né, ou mesmo quando você atua em equipes interdisciplinares, né, em especial, né, quando você atua com plantões, né, com os assistentes sociais da saúde. E nesses casos é muito importante que você não confunda, né, o que seria apenas um relatório informativo, né, com um relatório de acompanhamento, né, porque se for apenas algo em que você precisa informar, aí você faz um informativo, né? Agora, se aquela informação for necessária para o processo de acompanhamento, é necessário que seja construído um relatório de acompanhamento. Nós temos também o relatório circunstanciado, né, que são os relatórios informativos, né, feitos em situações de emergência, né? Por exemplo, houve um desabamento de uma casa em decorrência da chuva, né, e a mulher está desesperada, né? Você vai conseguir fazer um relatório de 7 páginas com ela, né, com as informações de todos os filhos, quem tem documento, quem não tem, quem está estudando, quem não está, qual a renda familiar,
se são beneficiários de algum programa social. Me diga, vai ter condições de você colher todas essas informações com a mulher, quando ela está ali desesperada, né? Não sabe se os filhos estão ali embaixo, se sobreviveram, né? Tá muito atordoada, vendo ali a sua casa no chão, né? As suas coisas indo embora na água, não tem a mínima condição. Então, nesse primeiro momento, você vai fazer esse relatório, né? O relatório circunstanciado, que é um relatório emergencial, né? Apenas com as informações essenciais, né? Porque a primeira coisa que você precisa fazer é arrumar um lugar para ela ficar. Você concorda comigo? Então, você vai perguntar informações essenciais, né? Se os documentos estão com ela ou se perdeu na enxurrada, né? Porque se ela perdeu, você já vai agilizar para retirar novos documentos, né? Porque para acessar determinados benefícios, né? Ela vai precisar dos documentos, né? Você vai perguntar se ela tem uma casa para ficar, né? De algum parente, de um filho que ela queria ficar, né? Porque se não tiver, né? Você já vai atrás de recursos que possam viabilizar, né? Uma acolhida para essa mulher, né? Como, por exemplo, uma casa lá, um aluguel social, você compreendeu? O relatório circunstanciado é esse relatório, né? Com informações essenciais e necessárias, né? Para tirar a pessoa ali da situação de emergência, né? Aí depois você pode fazer um relatório social, né? Para colocar ela no Bolsa Família, ou viabilizar o acesso de um filho com deficiência ao BPC, né? Ou à escola, né? Mas nesse primeiro momento não, né? O foco é tirar ela dali, né? É acolhê-la, tá certo? E você usa o relatório circunstanciado. Aí tem também o relatório de visita domiciliar, né? O relatório de visita domiciliar, ele resulta, obviamente, né, das visitas dos profissionais à casa das pessoas, né? Nesse relatório de visita, pode conter informações e descrições do domicílio, né? Ou também os aspectos analíticos, né? Também existe visita às instituições, né? Quando você visita escolas, creches, instituições de acolhimento, né? Nesse caso, você vai chamar a visita institucional, tá certo? Ah, Juliana, mas o idoso, ele mora na instituição. Mesmo ele morando lá, é uma visita institucional, né? Porque não deixa de ser uma instituição, tá certo? Aí você pode esclarecer no seu relatório que o idoso está em acolhimento institucional. Magalhães ainda cita o relatório de inspeção, né? Mas aqui não é inspeção da vida das pessoas não, tá certo? É inspeção institucional, né? Que em sua maioria é para verificar se aquela instituição está viabilizando, né, o acesso ao serviço, né? Que inclusive ela afirma que deve constar o parecer profissional sobre a questão avaliada. E por último, porém não menos importante, né, vamos falar agora sobre o relatório social. Então, o que é, né, um relatório social? Para a Eunice Fávero, o relatório social ele faz uma apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, né? E ela ainda destaca para a gente as características desse relatório, né? Ela diz que a sua finalidade é informar, esclarecer, subsidiar parte de um registro a ser utilizado para a elaboração de um laudo ou parecer social, né? Diz também que ele vai ter um maior ou menor nível de detalhamento, né? Dependendo da finalidade. E que nesse documento vai constar o quê? O objeto do estudo, os sujeitos envolvidos, a finalidade a qual se destina, os procedimentos utilizados, breve histórico, desenvolvimento e análise da situação, né? Ou seja, ela já traz para a gente um roteiro, né? Porque isso é um roteiro de um relatório, né? Tudo o que precisa constar no relatório social, né? E o relatório social, escute bem, o relatório social ele pode ser elaborado pelo assistente social,
em todos os espaços ocupacionais, tá certo? Agora, quando se tratar de demanda judicial, né, quando o objetivo do seu estudo for subsidiar questões no sistema de justiça, aí o documento será o laudo social. Você compreendeu? Inclusive, isso daqui é polêmica, viu? Porque é uma grande polêmica em relação a essas nomenclaturas, né? E o uso desses documentos, né? Porque alguns afirmam que o estudo social, ele gera um relatório e que a perícia social gera um laudo, né? Enquanto outros dizem que não, né? Que o estudo social pode gerar um ao outro, né? Que o estudo social, ele gera sim um relatório, mas que também o estudo social, né, é também, inclusive, uma das etapas da perícia social, né? Aí tem essas contradições, né? Também alguns defendem que ambos, né, podem emitir parecer, né? Que dependendo do tipo de relatório, por exemplo, se for um relatório vinculado à garantia de direitos, né, deve conter sim a opinião técnica. Um exemplo seria a oferta dos benefícios eventuais, né? Muito utilizado. Né? Tem o relatório social e logo abaixo o parecer do técnico. Agora, se for um relatório social de cunho informativo e de acompanhamento, né, voltado ali para as rotinas de trabalho, não haveria necessidade nenhuma de emissão de opinião técnica. Você compreendeu? Então, não existe aí uma padronização, né? Então, como tem essa liberdade, né, cada instituição acaba definindo os seus protocolos. E o que é, né, o laudo social? Para a Eunice Fávero, o laudo é um documento que registra as informações mais significativas, né, recolhidas por meio de um estudo social, permeado ou finalizado com interpretação e análise, tá certo? Não é só descrever igual a uma ata ou um diário, não, né? Deve haver, além da descrição, interpretação e análise, tá certo? E em sua parte final, via de regra, registra-se o parecer conclusivo do ponto de vista do serviço social. Não é à luz do seu juízo de valor, não. É à luz do serviço social. Então, a respeito do laudo social, é isso que Fávero traz para a gente, né? E ela ainda aponta alguns elementos que caracterizam esse documento, né? Ela diz que o laudo social, ele é um documento de prova, né? Com a finalidade de dar suporte à decisão judicial. O seu conteúdo, ele contribui para a formação do juízo de valor. Por isso é importante que o profissional esteja bem fundamentado, né? Porque você vai estar contribuindo para a formação ali de um juízo de valor. Favorece elementos próprios do saber do serviço social que contribuem para a sentença. Possui os elementos e informações mais significativos do estudo social e da análise realizada. E o parecer social, né? Ou seja, você vai descrever tudo? Não, né? Você vai escrever as partes mais significativas, né? O que for de relevância para a questão que está sendo analisada, né? E é claro, o parecer social, né? E em relação à estrutura do documento, eu trouxe alguns elementos com base no livro Estudo Social ou Perícia Social, do Alcebir Pisol, né, que são elementos essenciais a respeito da estrutura do laudo social. Trago também alguns erros mais comuns, né, e os cuidados, né, que você precisa ter na hora da elaboração. Então, o primeiro ponto, né, tenha atenção à finalidade, né, observe os elementos específicos e supérfluos, né, porque assim, o serviço social, ele analisa a totalidade, certo? Mas é uma totalidade que interfere, né, que contribui no objetivo do seu estudo, né? Por isso é importante você identificar a finalidade do seu estudo, né? Porque, inclusive, né, pode acontecer da finalidade da visita não vir muito bem definida, sabe?
pode estar vindo de um profissional extremamente conservador, né? Ou mesmo porque ele desconhece, né, determinadas questões, ou desconhece a dimensão ético-político da nossa profissão, né? Até mesmo porque ele não tem obrigação de saber, né? Mas nós temos. Né? De repente, né, ele te pede ali para você analisar a conduta moral e os costumes em uma determinada situação de guarda, né? E tá certo isso, né? Nós analisamos conduta moral e valores e costumes? Não, né? Mas você vai mandar esse juiz tomar vergonha na cara dele? Não, né? Você vai refletir sobre o que realmente ele está querendo e traduzir para a linguagem do serviço social, né? E você vai explicar para ele o que você fez dentro da sua competência profissional, né? Você vai pensar naqueles 3 objetivos lá que estudamos na aula da visita domiciliar, né? Situação socioeconômica, vínculos familiares e vínculos comunitários. Então, nessa situação, o mais provável é que ele esteja querendo saber sobre os vínculos familiares, né? Então, é essa a real finalidade da visita, né? Não é conduta moral, é vínculos familiares. É isso que ele está querendo de você, né? E é isso que você vai fazer, né? Você vai identificar, né, como são os vínculos familiares, como a família está garantindo os direitos sociais e como a gente bem viu aqui nesse curso, não é na perspectiva do amor e do beijinho, é na perspectiva da garantia do acesso aos direitos sociais, educação, saúde, habitação, né? Juliana, mas a família é muito pobre, não tem condições de garantir isso. Ela está correndo atrás, vontade ela tem, mas está difícil. Então, a falha não é da família, né? É do Estado. Então, o que está fragilizado aqui não são os vínculos familiares, são os vínculos comunitários. E isso aqui você já entendeu, né? E você vai responder ao juiz fundamentando esse posicionamento, né? Dizendo que, à luz dos fundamentos da perícia social, né, os elementos avaliados em processos de guarda são necessariamente, né, ilícita, né, a compreensão dos vínculos familiares, a capacidade da família de garantir os direitos sociais e o pleno cumprimento das condições necessárias, né, para o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Aí você diz, né, que realizou o estudo a partir das seguintes condições, né, e lista o que você fez, as ferramentas que você utilizou, né, o que você observou. Então, o que foi que aconteceu aqui? Né? Você identificou a real finalidade e realizou, não à luz dos seus valores, nem à luz do que ele estava pedindo, mas à luz do serviço social. Né? Você explicou para ele que era outro objetivo, não era analisar a conduta moral, e sim a condição que a família tem de garantir as condições das necessidades básicas, né, de garantir o acesso aos direitos sociais, né? Por isso que é importante e necessário, né, você definir o objetivo da visita, mesmo que já venha descrito, né? Porque nem sempre esse objetivo ele vai estar ali alinhado com a dimensão ético-político do serviço social. Outro ponto, tenha clareza, né, objetividade. Né? Ou seja, você não precisa ficar escrevendo muitas palavras difíceis, citando muitas leis, artigos, parágrafo, inciso, né? Não precisa disso. Veja bem, o juiz ele já sabe da legislação, né? Até mais do que você, então não precisa ficar mostrando a lei para ele. Né? Você concorda comigo? Ah, Juliana, então eu não posso citar para fundamentar o que eu estou dizendo? Sim, você pode e deve, mas citar a lei todinha, a cada 3 linhas, põe um trecho da lei, né? E o pior, sem nem contextualizar nada, só diz o óbvio, o que ele já sabe, né? Aí acaba sendo desnecessário. Né? Você precisa fundamentar as situações que são especificidades do serviço social, né? O conceito de família para política de assistência, a caracterização de uma família em situação de risco
ou situação de extrema pobreza. Você compreendeu? Então, tenha clareza e objetividade, né? E também se atente a questões ortográficas, tá certo? Se você não escreve bem, né? Se você se atrapalha, né, com a questão da concordância, emprego de vírgula, né? Já deixa aqui o conselho de amiga, né? Não é uma crítica, né? É um conselho de amiga que só está querendo o seu melhor, né? Comece a estudar português, né? Porque é muito necessário isso, né? Não pode ser desconsiderado, não, né? E com certeza vai deixar você à frente de muitas pessoas, tenha certeza disso. Né? E leia bastante, né? Porque ler aumenta o nosso vocabulário, né? Sabe quando você está escrevendo, né, e falta palavras? É porque o nosso vocabulário é pouco, né? E quando a gente lê, né, a gente aprende palavras novas, né? A gente fica afiado, né? Com as palavras ali na ponta da língua. Então, leia muito. Atente-se também para a lógica da exposição, né? Ou seja, organize as informações com início, meio e fim, né? Para não ficar aquela salada, né? Começa falando sobre algo, depois fala outra, e lá embaixo volta a falar de novo, que já havia citado, né? Então, organize as informações, né? Com início, meio e fim, né? Você pode organizar até por tópicos, né? Não faça aquele textão direto, igual uma redação, não. Né? Separe por assunto, né? Apresente inicialmente os envolvidos, né? Já eu mostro para você a estrutura de para você entender melhor do que eu estou falando aqui. Né? Evite usar palavras com significado dúbio ou que denotem, né, conceitos de outras categorias profissionais. Né? Por exemplo, você diz que a mulher tem depressão. Né? Uma coisa é ela afirmar isso, né? E você deixar bem claro que foi ela que disse. Outra coisa é você dizer que ela tem depressão, né? Ou mesmo o uso de palavras como, por exemplo, se você diz que ela é agressiva, né? O que é agressiva? É porque ela lhe recebeu mal ou é uma patologia que você identificou ali? Né? Porque se for uma patologia, isso compete a outro profissional e não a nós. Você compreendeu? Por isso é importante você ficar atento às palavras, né, que denotam aí conceitos de outras categorias. Outra coisa de suma importância é a coerência entre os elementos constitutivos trabalhados, né? Os aspectos relevantes que você apresentou ali e a conclusão, né? Então, precisa ter essa coerência, né, com as informações que você trouxe e a conclusão que você chegou. Né? Porque tem gente que chega com a conclusão na cabeça e não consegue elementos e informações que cheguem aquela conclusão. Então, você tem a sensibilidade, né, viu que ela realmente precisa, né, mas no seu documento você não consegue ter elementos ou argumentos que chegue àquela conclusão que você quer. Né? Você dá um parecer favorável porque você teve a compreensão de que ela precisa, mas os elementos que você forneceu, os argumentos, né, não foram suficientes. Né? É como se o documento dissesse uma coisa, né, e a sua conclusão dissesse outra. Né? Então precisa ter essa coerência. Né? Outro ponto importante para ser destacado, né, os registros em relatório social não podem ser adulterados por ninguém, salvo o próprio profissional que realizou, certo? Por isso, não rasure, né? Não passe corretivo. Se você identificou algum erro, conserte e imprima novamente, certo? Isso é muito sério. Né? O autor cita aqui relatório social, mas se aplica para ambos, certo? Tanto relatório como um laudo. Né? E isso é tão sério, né? Por isso é importante você paginar todas as folhas, né? E rubricar cada uma delas. Porque comprova, né, que você tem ciência do que está escrito ali. Né? Isso não é obrigatório, mas dá uma segurança, né? Evita que haja, por exemplo, uma adulteração do conteúdo, né? Imaginando assim uma hipótese mais louca, né? Mas que nunca se sabe. Porque é questão de segurança mesmo, tá certo? E na última folha,
né, é obrigatório você colocar o local e a data, né? Porque é uma situação datada, né? Aquela situação é uma expressão do que está acontecendo hoje, né? Daqui a um ano pode ser outra, você compreendeu? Então, é obrigatório também, na última folha, constar a sua assinatura e o carimbo com o seu número de registro profissional. O autor afirma ainda que deve constar também em anexo o termo de consentimento para o uso de imagem, depoimento, áudio, né? Por isso é importante você já levar no dia da visita o seu termo de consentimento, né? Para a pessoa só assinar, né? Mas lembrando que não é obrigatório, né? Porque tem aquela polêmica lá que eu falei, né? Que uns dizem que o assistente social tem fé pública, né? A fala dele já é a verdade, né? Então, alguns estados se utilizam do termo de consentimento, né? E outros não. Eu considero importante sim, porque eu já falei anteriormente, né? Esse termo ele dá mais um espaço de protagonismo ao usuário, né? Porque ele vai, eu permiti, né? Eu autorizei. E até para lhe resguardar mesmo, né? Caso a sua conduta, né, possa vir a ser questionada, né? Nunca se sabe. Deve ser elaborado em papel timbrado, né? Ou seja, ali com a logo do município ou da instituição que você está inserida. Né? O autor destaca também que se o relatório social ele compuser parte de documentação utilizada também por outros profissionais, né, deve deixar explícita a identificação serviço social, né, e em seguida destacar se é um relatório social, ou um relatório de visita, ou um relatório institucional, enfim, né? E aqui ele está falando de relatório, né, mas se aplica a laudo também, tá certo? Por isso que eu trouxe aqui para essa discussão sobre a estrutura do laudo, né? Então, se você estiver fazendo juntamente com um psicólogo, por exemplo, né, deixe claro, né, que essa parte aqui é a competência do serviço social. Né? Aí você põe laudo social e o seu parecer e assina. Né? E ele assina o dele, tá certo? E você vai escrever na primeira ou na terceira pessoa do plural. Né? Isso aqui é polêmica, né? Uns dizem que é na primeira pessoa, outros dizem que não, né? Que é sempre na terceira. Mas pode ser usada as duas formas, tanto na primeira como na terceira pessoa do plural, né? Que inclusive o próprio Alservipisol, né, que nos afirma isso. Né? Tenha cuidado também com as falas literais do usuário, né? Para não correr o risco de dar a entender que é você que está afirmando e não ele. Né? Então tenha muito cuidado. Existem duas siglas que deixam claro que o que você está dizendo é uma fala do usuário e não sua. Né? São as siglas SIC e SIL. Né? E você pode estar usando ela sempre, né, que você for transcrever o que o usuário afirmou, tá certo? Aí você coloca a sigla entre parênteses no final da fala dele. E sobre as informações que julgamos assim serem inadequadas, né, para outros profissionais terem acesso, né, você pode indicar que a referida informação só poderá ser conhecida de outros profissionais, né, com a autorização do assistente social. Né? E aí, se for de relevância, né, a pessoa lhe chama e você conversa pessoalmente com ela, tá certo? Né? Isso evita da informação estar circulando nas instituições, né, ou parar na mão de alguém que não deveria, certo? E agora, com esse conhecimento tão necessário, né, a respeito da estrutura, vamos aprender a organizar o nosso laudo por etapas. Você lembra que eu falei que é interessante você organizar as informações por etapas? Então, vamos ver como isso se aplica no documento. E assim, existem muitos modelos, né? Não existe um modelo padrão, padronizado, né, a ser seguido. Vai de cada profissional, cada instituição. O profissional é livre para construir ali as informações no documento de acordo com como ele achar melhor. Né? E nós vamos se utilizar da mesma estrutura que Fávero destaca em seu livro. Fávero destaca que a estrutura do laudo social, né, geralmente se constitui
por uma introdução. Nessa introdução é onde você vai escrever a demanda, ou seja, o objetivo, o assunto, é a finalidade, tá certo? A identificação, que é onde você vai apresentar os sujeitos envolvidos. E aqui é importante que você situe a peça principal do estudo. Por exemplo, a criança é o requerente, então vai ser a mãe do requerente, o pai do requerente, a tia do requerente, você compreendeu? E vai se utilizar dessa referência em todo o seu texto, porque vai facilitar para quem for ler. Por exemplo, o filho do pai que falou para o filho, aí mistura tudo. O leitor volta à leitura de novo para saber se esse filho se trata do neto ou se trata do pai. Você compreendeu? Então, você pode situar da seguinte forma. O filho do requerente falou para o seu filho. Você está vendo como é diferente? Então, a peça central do estudo vai ser sempre o requerente. Depois você escreve a metodologia que você utilizou. Porque antes de você apresentar o conteúdo, é importante que você apresente os instrumentos e a forma que você fez para coletar os dados. Você escreve lá, para a realização desse instrumental técnico-social, utilizou-se os seguintes meios analíticos. E descreve as visitas que você fez, e o que foi feito, e os instrumentos que você utilizou. Você pode até justificar por que escolheu aquela metodologia, ou fez determinada ação. Por exemplo, fui na UBS para justificar XYZ. Você compreendeu? Aí você pode até listar um abaixo do outro. Aí depois vem o relato analítico, que é onde você vai descrever a história da questão estudada e do estudo social atual. Aqui é onde você vai discorrer sobre aqueles pontos que a gente já falou sobre eles, situação socioeconômica, vínculos familiares e comunitários. E é só descrever? Não, Você vai contextualizar, vai trazer informações, legislações pertinentes, vai fundamentar à luz do serviço social. E por fim, você vai dar o seu parecer, que é o seu posicionamento, é a sua opinião, a sua sugestão para a resolução da questão analisada. E é um posicionamento qualquer, à luz do que você acredita, ou do que você conversa na calçada? Não, É à luz dos fundamentos teóricos, éticos e técnicos inerentes ao serviço social. E sobre o seu parecer, eu preciso recapitular duas coisas. Jamais fazer conjuntamente com outro profissional, você faz o seu e ele faz o dele. E a gente já esclareceu sobre essa questão. Você faz o seu e assina, ele faz o dele e assina. Combinado? Esse parecer deve ser conclusivo dentro do rol de atribuições e competências do assistente social. Você não é médico, você não é policial, você não é psicólogo. Então, cada um deve sugerir o que está dentro das suas competências. Como é que você vai sugerir determinado tratamento se você não é médico? Você não é psiquiatra? E com essas informações, você será capaz de produzir com excelência os seus relatórios, os seus laudos, tá certo? E fique tranquila, que essa aula, ela acabou, mas nós ainda iremos construir o nosso documento. Você ainda não se livrou de mim, pera lá. Nós ainda iremos construir o nosso documento, com base em tudo que nós assistimos aqui nessa aula, tá certo? Então, parabéns por você ter chegado até aqui, um forte abraço e até breve.